Tá valendo. Bom, meu nome é Paulo Gil, sou do 90 Graus. Quem está aqui comigo hoje é o Igor, que é um cara que é da educação física também, é um educador, principalmente, mais do que um professor. É um cara que tem um respeito, assim, acho que não tem palavra para dizer. E é uma das pessoas mais calmas que eu conheço, fora aquelas que usam aquele cigarro com erva, sabe? Camomila. Mas ele não mora em São Paulo, mora no Guarujá. E tem uma. Eu vou deixar ele contar. Bom, fala aí, Igor. Bom, muito prazer estar aqui, né? O convite do Paulo, primeiro para mim é uma honra. Então, até antes da minha apresentação, é importante falar aqui assim, o quanto esse momento é especial para mim, porque eu conheço o Paulo há um certo tempo, eu não sei muito bem quanto tempo, É, né? Porque eu não fico calculando assim, é, mas desde o momento que eu conheci, já tivemos oportunidades de trabalhar juntos, ainda fazemos coisas juntas, né? A gente pode contar isso mais para frente, mas eu acho assim um momento muito especial porque desde o primeiro encontro assim, teve muita afinidade, então eu sempre idealizei muitas coisas através do Paulo, né. Então hoje eu vou ter a oportunidade de declarar algumas coisas aqui, que faz parte do meu processo pessoal e profissional. Então acho que é bem bacana. Bom, e o Igor, como o Paulo falou, eu venho dessa área da educação física, mas, são karmas, né, Paulo? Eu vou te confessar que assim, eu sempre falo para as pessoas, eu trabalho com educação física e a fatia que eu mais gosto de trabalhar com educação física é a parte da educação, porque a educação física ela tem, né, várias áreas. Eu sim. posso trabalhar para o treinamento esportivo, eu posso trabalhar com a parte fisiológica, a parte anatômica, tudo isso está englobado, mas eu gosto muito dessa parte educacional, seja ela dentro da escola ou fora dela. Qualquer coisa que eu esteja ligado com essa relação da profissão, eu sempre tento pôr uns ingredientes de valor humano, né? Sim. Tem vezes que funciona bem, tem vezes que não, mas eu penso muito nisso. E por que eu digo karma, Paulo? Eu não fui um bom aluno, São dois. eu fui um aluno, Paulo, só por Deus, né? Na quinta série eu fui convidado a se retirar de uma escola. Eu, na época, não sabia muito bem o que era isso. Eu lembro da diretora falando com a minha mãe que eu estaria sendo convidado a se retirar. E eu falei assim, mas eu não aceito, porque eu gosto dessa escola. E ela ficou Obrigado. toda sem graça. Ela ficou toda sem graça. Então, eu vim de algumas escolas, eu estudei nas escolas públicas, e hoje em dia eu tenho um processo de consciência que, assim, poxa, talvez se tivessem olhado de outras formas para pessoas iguais a mim, que tem um É, monte, né? Acho que tem um monte, é, é, talvez teria funcionado de outra maneira. Então, pelo meu ingresso não ser tão bom na educação básica, eu tive vários problemas. E eram problemas assim de enxergavam como indisciplina quando você respondia alguma coisa, quando você sim, se posicionava. Estou falando desse tipo de educação que eu sim. vivi, né? Que nem faz tanto tempo assim. E aí, quando eu fui trabalhar com isso, eu falei, pô, eu posso projetar uma forma diferente do que eu vivi. E aí eu acredito hoje muito nisso. Então, eu fui estudar modelos alternativos, né? Então, hoje em dia, eu tento fazer várias coisas alternativas dentro da educação. E aí, naturalmente, esses esportes que a gente gosta, né? Falar da escalada, falar do surf, do skate, são coisas também tidas, né? Como alternativas, que em um dado momento a sociedade não enxergava isso muito bem. Hoje em dia É, tem uma não é aceitação verdade. diferente para muitas pessoas. Eu vejo pais
colocando crianças para fazer isso. Na nossa época era meio largado, assim, cada um ia, né? Era outro momento, né? Então, eu venho dessa trajetória dentro da educação física, trabalhando com educação e assim, dentro da educação, um dos focos que é o meu favorito, que eu tenho, acho que uma boa expertise, que também eu vi um caminho de profissão interessante para mim, foi desse da aventura, né? E acho que Uhum. talvez por isso que a gente também se conectou. Quando eu conheci a 90 Graus, eu falei, nossa, aqui é a minha casa, o desenho imaginário da minha casa tem que ser alguma coisa desse tipo, né? Bom, Eu da lembro minha também. eu lembro da primeira vez que eu abri aquela porta da 90 Graus que tem uma garra. Eu falei, caraca, que negócio irado. Então, né? Sempre quando eu levei as pessoas na 90 Graus, elas têm a mesma sensação que eu tive no início. Assim, eu olhava e via as pessoas passando por cima, na caverna, no teto. Eu falava, X-Men, o que é isso? Né? Então, eu acho É, isso fantástico desse cenário de propiciar algo que, num primeiro momento, você fala, nossa, isso aqui é muito, né? E é possível fazer, é possível brincar com as situações. É isso, não sei se é minha não, apresentação de inicial. nossa, é muito interessante isso que você está falando, porque eu vou fazer uns links inusitados aqui, ó. Eu, sim, a gente tem uma afinidade inacreditável, né? Curiosamente, agora, né? A gente antes da gente conversar, a gente estava tentando discutir sobre o que a gente ia conversar e eu nunca faço isso, né? Mas eu acho que pelo fato da gente ter essa característica de devagar, né? Facilmente assim para os lados, tanto você quanto Já eu. viu minha apresentação, né? A gente tem essa característica. Eu acho que bom. Eu não é nem que eu não pretendo perder essa característica. Eu perdi a esperança de conseguir perder essa característica. Acho que é mais por aí. Mas enfim, o que eu acho, que é legal disso que você colocou, é que assim eu também fui um péssimo aluno em diversas coisas e bom aluno em algumas outras. Curiosamente, fui um bom aluno de física, mas eu acho que o fato da gente ter sido, de certa forma, incompreendido, não é assim, não é com tanto rancor, não é, Sim, sim. é, tanto rancor, é um pouco só. Acho que, de certa forma, motivou a querer seguir por esse caminho, assim, da educação, né? E eu sempre lembro aqui, quando eu converso, que eu como escalador, eu fui o pior escalador do grupo meu, né? No começo. Então, eu não conseguia entender nada, sabe? Putz, tentava fazer, os caras faziam, eu não conseguia fazer. E eu tive Hum. muita dificuldade para aprender conseguir entender do que se tratava aquele treco. E não é que eu tinha dificuldade com atividade física especificamente, mas é que a escalada não fez sentido. Eu era skatista, né? Não sei se você sabe. Aham. Mas a escalada era um treco assim estranho, não conseguia entender. E eu acho que essa dificuldade inicial, meio que depois que você consegue superar, você fala, pô, putz, deve ter mais gente nesse limbo, nesse lugar onde, tipo, a onda passou e o cara tá ali assim, né? Eu surfei também. Sim. Você é um surfista mesmo, né? Eu surfei há alguns anos. Eu Eu só tomei digo que onda. hoje, eu digo que hoje as ondas me pegam. É, eu tive esse histórico antes, então, sei lá, sabe, a onda passou e o cara fica assim, mas era para eu ter entrado, era para eu ter Era entrado nessa? para Era era essa? para mim. Era para mim. E eu tive os amigos que me ensinaram, né? Te dar aquele toque, né? Gente que, né?
eu não me coloco como surfista, mas eu tive uma experiência durante alguns anos, né, de o cara ter aquela visão de falar, agora, olha, começa a remar, né? E daí entra assim, né? É um negócio que, para quem não sabe, é um ensinamento muito profundo, né? Porque é uma leitura do contexto ali em tempo Uhum. real, né? E você está envolvido com o negócio e o cara te dá aquele toque de falar, entra agora ali, assim, né? E é muito bacana. E é por isso que eu falo que isso é uma coisa de educação nesse sentido de cultural, né? Eu acho que esse é o lance que me pega assim também em relação à escalada. E, e fazendo um paralelo que nada a ver, mas aquela garra que está no portão foi eu que fiz, né? E eu particularmente gosto muito do design dela, né? Ela ficou assim, eu Nossa. viajando, né? No negócio, ela tem, sei lá, eu não vou fazer conta, mas ela é de 88, né? Uh, E eu curti muito na hora de fazer, né? Criar aquele shape. E ela é uma onda, se você olhar, né? Ela é um tubo fechando. Se você pegar, eu vou te dar essa garra. sim, Ela sim. vai fechando, ela vem de lado assim, daí ela pá. E, meu, lindo, maravilhoso. Só que esqueci de que tinha que o tamanho do dedo para colocar. Porque eu estava viajando no negócio ali, na estética. Porque eu sou Sim. muito ligado na estética. E na estética, né, eu não correr o risco de falar da estética, sabe, É um, a estética ela é linda de diversas formas, né? O sim. grotesco também é muito apreciado. Mas e daí, só para fechar o negócio, é que aquela garra acabou não servindo para nada. Daí eu olhei para a porta da 90 e falei, não tem Tá a garra aí, melhor para isso, né? tá aí. Tá aí, Olha, né? que história legal, não É, sabia disso, meu. é. São coisas, São né? E eu acho que a São, gente é assim, esse que o paralelo maluco que eu queria fazer, é que, às vezes, essas atividades que a gente chama de esportes de aventura, eles pegam uma leva que não foi para o futebol, não foi para o vôlei, não foi para, uhum. sabe, outras atividades assim que são mais comuns, assim, né? Porque, assim, do meu ponto de vista como escalador, meu, futebol é um negócio, apesar de eu ter jogado muito, mas a onda passou e daí de repente aquele cara que não servia para nada naquela Sim. atividade, né? O cara é magrelo, se bater de frente aí, sabe esse cara, é aquele cara que você põe na reserva, né? E daí de repente você pega o cara, põe para escalar, você fala, nossa, você pega, né? Putz, assim, a configuração ideal, perfeita, assim, para o cara escalar e o cara para jogar futebol, sabe? O cara morreria no primeiro pancada que ia dar, sabe? Embate. Né? É. Então eu acho que a gente como eu me coloco como um educador, né? Eu não sou, apesar de eu ter me enfiado o CREF, né? Obrigatório, mas assim eu me coloco como um escalador, como na parte da educação. E eu acho que é essa vontade que a gente tem de resgatar o cara, né? Assim, de falar, putz, parece que eu não sei Uma, se você sente isso, de você estar no meio, você olha e fala, puta, aquele cara do fundo ali, eu preciso falar com aquele cara. então, eu estou te ouvindo, Paulo, e fazendo, né, lógico, várias reflexões sobre esse processo do pensamento, porque assim, quando a gente, eu acho que tem dois caminhos assim, tem os caminhos da necessidade e tem os caminhos da escolha dentro das suas realidades. Quando a gente consegue escolher coisas que a gente se sente bem, né? Que nem hoje em dia, por mais que no Brasil é super sofrido trabalhar com educação, se a gente olhar o valor que se deposita a um professor, o quanto querem enriquecer culturalmente este professor, né? Tem uma série de questões que é triste. Ao mesmo tempo, quando a pessoa ela decide nesse caminho,
você vê que assim, puxa, que bom que tem pessoas assim, né? Então, hoje em dia, eu estou num processo de pensamento assim, por mais que eu tenha várias angústias, às vezes eu saio derrotado de uma... Eu faço formação de professores, às vezes, e eu encontro com muitos professores em diversas idades, em diversos tempos de serviço, em diversas ocasiões de atividades. E aí tem desde aquele cara super motivado começando e tem aqueles caras finalizando o ciclo. E eu preciso ter sensibilidade de olhar para cada um deles, porque estão em tempos diferentes. E tem o olhar deles para mim, né? Quem é esse sujeito que está vindo aqui falar ou fazer alguma coisa? Então, eu sempre tenho um diálogo de troca de conhecimentos onde eu tento me colocar na mesma situação de todos, porque às vezes a gente só troca cenário, né? Hoje você está vindo aqui me entrevistar, eu estou sendo entrevistado. E isso é uma parte do cenário e ninguém é melhor que ninguém. Eu acho isso muito bom, porque isso mantém o nosso ego sempre para baixo. Eu sempre falo assim, pô, se um dia eu estiver me achando, eu tomara que alguém me dê uma rasteira logo. Eu gosto de jogar capoeira, então eu penso nisso, né? O capoeirista sempre tem que cair para ele falar, opa, vamos começar novamente, né? E levando isso para a aventura, nesse processo educacional, quando você fala das pessoas que muitas vezes não se enxergam, não se conectam a algo, e aí quando você coloca dentro de uma atividade dessa, puxa, ela fala, caramba, por que eu demorei tanto para conhecer isso? Então, quando eu, né, você consegue perceber pessoas que falam, pô, eu sei lá, tenho vários exemplos de pessoas que não acreditavam muito nelas mesmas. E esse trabalho que eu acho muito legal, assim, de você também dar um crédito a ela, de empoderar ela, de ir mostrando com calma que, assim, você é capaz. Se você quiser, eu estou aqui para tentar te ajudar da melhor maneira possível. E aquilo que você falou do surfista, que ele dá aquela dica naquele momento, parece que uma porta se abre. Você fala, nossa, não tinha percebido isso, né? Quantas vezes na escalada, às vezes você fala para a pessoa assim, ó, segura ali. Aí a pessoa, pô, deu certo. São sutilezas que quem está prestando atenção, né? Prestar atenção ao outro é um trabalho muito valioso para mim, né? Que nem às vezes as pessoas falam assim, eu estou escalando, aí procura e fala assim, você acha que eu tenho que fazer um curso mesmo de escalada, né? Eu sempre falo, olha, eu acho muito importante, porque você vai trabalhar com uma coisa que vai pôr sua vida em jogo. Mesmo que você confie em alguém, como você pode confiar tanto sem saber o que tem que fazer, né? Então, assim, se você não sabe o que tem que fazer, você está entregue aos leões. O que a pessoa fala, agora vai lá e pule. Você pula, né? Não, deixa que eu amarrei aqui para você. Pode subir, você não sabe, né? Você não sabe qual é o nó, né? Então, quando você passa essa tomada de consciência para as pessoas, elas começam a, a decidir coisas, né? A entender processos e a se motivar. Então, eu sempre falo assim, olha, é diferente escalar num dia de lazer, porque eu vou me encontrar com o Paulo, por exemplo, e pô, eu já vi o Paulo escalando, eu conheço o procedimento dele. Claro que eu tenho que olhar, como qualquer procedimento inicial. Pô, a gente vai pôr a cadeirinha, eu estou de olho, mas é uma coisa que, de certa maneira, os dois sabem dialogar. Quando a gente está numa situação de aula, o que eu mais presto atenção é assim, eu estou compenetrado 100% para aquela pessoa, não é mais para mim. Né? E eu falo isso para as pessoas, é diferente quando eu não estou na situação de aula, porque aí eu também quero o meu desejo, né? Eu quero brincar também. Agora, quando eu estou para o outro, é 100% para que a pessoa se sinta bem, ela tenha sucesso e ela tenha que ela consiga enxergar por que ela fez isso, né? Que eu chamo de consciência, que ela tenha consciência do que ela está fazendo, né?
Então, eu penso nesse processo de educação, seja ele na aventura ou não. Eu trabalho essa linha muito próxima, mesmo com crianças ou adultos, Paulo. Isso é uma coisa. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas isso é para qual idade? Eu falo para qualquer um, porque a gente pode aprender em qualquer idade. Tem uma senhora aqui em Santos, Paulo, que eu tenho a entrevista dela, que um aluno da faculdade, na época que eu estava dando aula, ele teve a oportunidade de entrevistar ela. Ela aprendeu a surfar aos 82 anos. Pô, Aí eu falei assim, cara, se essa senhora está contando para gente e que nossa, ela conseguiu aprender a surfar aos 82, é tipo, né, um tapa na cara é, de todo mundo, assim, quando a gente fala, não, isso não dá, isso não é é, possível, olha, calma lá. E é, ela conta na entrevista dela, que é muito legal, ela fala assim, demorou um pouco mais para mim, porque eu tinha a limitação da minha idade, as pessoas queriam que eu ficasse em pé, mas eu tive um professor que falava para mim, não, existem várias formas de surfar, você tem que ir aos poucos. Ela levou 3 anos para ficar em pé, mas ela falou, eu nunca objetivei ficar em pé. A minha ideia era deslizar na onda. Isso é o surf, na verdade. Você é. se deslocar numa onda por impulso próprio, seja com prancha, sem prancha, em pé, deitada, né? Eu enxergo um pouco isso. Então, quando as pessoas falam, ah, eu quero escalar, eu falo, ok. Então, puxa, o que que a gente vai trabalhar dentro da escalada? Aí o que vem para frente são só ganhos, né? Eu Pois penso um é, pouco por aí. eu acho que é difícil. Eu entendo que é difícil para a pessoa, quando ela procura uma atividade tão com cara de lazer, né? Que o amigo dele pode ensinar, de conseguir distinguir isso, porque você não vai chegar lá. Essa é uma como eu comecei faz muito tempo, né? Décadas assim, né? Eu ficou muito claro isso. A gente não usa terno e gravata, nem jaleco, né? Para poder fazer criar esse distanciamento, assim. E aí o cara tem essa dificuldade de falar, pô, mas se ele for assistir a uma aula tua, uma aula minha, sei lá, é, é, de relance, não parece que é uma pessoa normal, no sentido, tá no cotidiano dela fazendo o negócio ali e, e eu tenho vários relatos, né, inclusive vários relatos, feedbacks de pessoas que fizeram aula com você, né, por conta de você ter dado dezenas de cursos para 90 de escalada, aliás, né, e a pessoa ela tem dificuldade de perceber que aquilo é uma persona também específica como professor, porque você está ali numa outra função, né? Você pode criar uma persona assim um pouco mais rígida para mostrar que você está prestando atenção, tal. Isso geralmente é quando o cara não sabe prestar atenção, então ele quer mostrar que ele está prestando atenção. Quando você já sabe fazer, você não precisa fazer esse teatro. Você está ali só no entretenimento da coisa, prestando atenção em tudo, para poder deixar a pessoa à vontade, para poder interagir com aquela troca, né, de energia e poder realmente deixar a pessoa ali para você poder sanar todas as dúvidas que podem vir a aparecer. Eu acho que esse que é o grande, esse é um grande diferencial que eu vejo, por exemplo. Eu tive várias referências do mergulho, de um cara que até foi uma referência para o Dmitry, inclusive. E o mergulho é cheio de procedimentos. Vou fazer um paralelo, é o seguinte: o mergulho é cheio de procedimentos, né? Então, qualquer coisa que você fizer, em qualquer lugar que você estiver, é sempre o mesmo procedimento. Aí a pessoa, não vai ter ninguém ouvindo a gente, mas o cara poderia pensar assim, mas a escalada também.
Mas não é. Sabe por quê? Porque, assim, a pedra, ela é calcário, mas é granito, mas é basalto, então a coragem está aqui e a outra está lá. Porque, assim, não é o... Aí o cara fala, pô, mas espera aí, a equalização que você me ensinou era... Pois é, mas não é assim agora. Daí, tá bom, aprendi. Então tá. E essa daqui, sabe? Isso é Mas diferente. isso aqui, o que é isso aqui? Isso é um P. Tá. Beleza. Então isso daqui tá. Mas o que é essa corrente agora? Sabe? O negócio muda e você. E eu vou te falar, porque é diferente, por exemplo, eu dei muito curso de espelho vertical, né? De abismo e tal. E Aham. de resgate. Parece um absurdo de um monte de coisa, mas é mais fácil. Porque aí é padronizado. Bastante simples até. Muito mais Tá. simples do que a escalada, porque são padrões ali que... Porque, assim, espelho de resgate, principalmente, você não... Tipo, você soca um martelo no negócio, porque o interesse é tirar a maca. Tipo, e o treco fica... É aquela ancoragem, tipo, você quebra tudo que está em volta e põe a ancoragem ali. Eu sei que ninguém vai acreditar, mas é isso. E daí é bem padrão, né? Os procedimentos e tal. E a escalada, ela tem muitas opções que para o cara criar essa... Então ele fez o curso, aprendeu, no dia seguinte ele vai escalar não sei aonde, e daí ele, putz, a ancoragem é totalmente diferente. Né? E eu acho que essa habilidade que tem que ter como professor de escalada é grande. E, sei lá, eu acho que os feedbacks que eu tive de você são, assim, inacreditáveis, assim, porque realmente a pessoa sai realizada, né? Porque você nem viu, né? Mas assim, a gente recebe, né? Os caras falam, puxa, Isso é muito nossa, legal, né? você recebe foto, né? Tirou foto junto, isso aqui. Acho que... Mas eu tenho uma pergunta para você. É assim, não, que é por causa de um assunto que me ocorreu essa semana. O que é o esporte de aventura? Ou melhor, vamos pensar assim, né, o dilema que é esse. Esporte de aventura versus aventura por esporte. O que é o esporte por aventura no ambiente acadêmico? O que é O que tem se discutido é, academicamente e até o que eu confronto coisas, né? e o que é o aventura por esporte? É, Aventura por esporte. então, porque assim, é uma coisa, eu vou até pegar o exemplo que você falou da escalada. A escalada, ela tem N procedimentos, né? E aí, às vezes, vem pessoas de outros lugares e falam assim, caramba, você está me mostrando desse jeito, então o outro estava errado? Eu falo, não, não está errado. Ó, se tem isso, está certo também, né? Então, eu tenho que saber fazer a análise de acordo com o que acontece, de acordo com o que vem, uma situação problema, né? No universo acadêmico, quando a gente puxa lá no começo, em 2000, 2002, começou a tentar trazer essa ideia de esportes, que a gente até chamava de esportes radicais, né? Uhum. Porque vem da ideia de fora, de extreme games, de outdoor, né? Então vem muito dessa ideia de radical, que aqui no Brasil essa palavra radical encontrava, Paulo, uma barreira já, uma barreira social, porque quem são os radicais? Eu posso olhar para as categorias, por exemplo, religião. Religião islâmica radical, as pessoas intitulam assim. Então, vê uma coisa, a palavra radical, que é um sufixo, como extremista, né? E aí ligaram isso ao esporte. Então, tem o esporte, que é uma manifestação reconhecida culturalmente, que aí tem vários elementos, né? E agora tem dentro uma subcategoria o esporte
radical, que é o esporte extremo, né? E aí, hoje em dia, para você ver como... É legal também estudar, porque a gente vai até revendo coisas que nós mesmos já defendemos em tempos atrás. Hoje em dia, tanto eu, o Jimmy, a gente está escrevendo uma coisa junto, confrontando agora uma série de questões para simplificar o fenômeno. Então, a gente quer, por exemplo, existem as manifestações culturais dentro da educação física, que são esportes, jogos, danças, lutas, ginásticas, e agora tem se discutido um termo que chama práticas corporais de aventura, né? E a gente está falando assim, pô, todas essas manifestações carregam o elemento principal, enxergam ele como um objeto de estudo. Então, eu vou estudar sobre danças, sobre ginásticas, sobre esportes. Pode ser num cunho do lazer, do treinamento ou da educação. Então, quando a gente olha para as manifestações, eu tenho 3 dimensões sempre, né? E aí a gente está falando assim, pô, se esses são principais, são substantivos, por que eu não começo a pensar só como aventura? Porque a aventura, qual é o elemento que dá condição a ser uma aventura? Eu tenho atividades que eu me arrisque, que tem a característica do risco. Então, a gente está começando a estudar coisas que, assim, já se discutia essa ideia de risco e perigo, é uma coisa bastante discutida no mundo da psicologia, da educação física também. E aí a gente sempre fala que é uma linha, igual uma corda bamba, Paulo. O risco é uma probabilidade de acontecer algo que causará um dano, né? Então, eu sei que, por exemplo, lá em Recife, provavelmente se eu entrar no mar, pode ser que um tubarão me come, né? Mas se eu ficar fora do mar, ele não vai vir até aqui. Então, assim, é um evento perigoso entrar lá, porque vai gerar um dano, né? O risco é quando eu consigo ter gerenciamento sobre isso. Só que aí é a dúvida, esse gerenciamento também é subjetivo, porque uma vez que a pessoa adquire mais habilidade, ela tende a se arriscar mais. Então, para a gente voltar na categoria esporte, hoje em dia eu estou tratando mais como aventura, porque eu posso carregar a aventura para um fenômeno mais esportivo. Posso participar das competições, posso pensar nessa maneira, mas eu também posso simplesmente fluir no lazer, de encontrar com os amigos, de ir lá e escalar ou surfar, bater um papo descontraidamente. E também posso ir para uma outra vertente, que é a que eu tenho me empenhado muito, que é criar uma cultura de aventura nas pessoas, né? Então, levar para dentro desses espaços educativos, enxergar essa manifestação aventura para que as pessoas se encontrem, elas consigam se arriscar e saber analisar os riscos que tem ali, que elas consigam enfrentar medos e não se abater diante deles. Então, eu acredito que boas estratégias dentro disso, no fenômeno educacional, proporcionam isso. Então, esse é um lado que o mundo acadêmico está discutindo ainda, e acho que vai ficar nessa discussão, porque é o que você falou, tem o fulano de tal, aí ele defende uma ideia, vem uma outra escola que defende outra. Eu não acho isso ruim, eu acho legal quando desequilibra pontos de vista. Eu estou num processo de tentar pegar o que é essencial da aventura. Então, para mim, a aventura são práticas que as pessoas têm como inerente o risco. E aí esse risco pode ser menos ou mais de acordo com o que você queira fazer, né? Tem pessoas que vão lá e se arriscam muito, que pode se tornar perigoso. Vou dar um exemplo, da nossa prática da escalada. Por mais que os números mostrem que menos pessoas morrem escalando em solo, que é escalar sem proteção nenhuma,
o número de praticantes também é menor, porque sabe que assim, ali se eu errar, pode ser que seja a única vez. Eu provavelmente não sairei vivo daquilo, né? Então, como é que eu posso continuar me arriscando, mas eu tenho a mesma sensação ali, ou sensações parecidas? Então, por isso que existe essa escalada, né? Que eu vou me protegendo e tento tirar em livre, né? Porque, pô, quanto é, né? Eu vejo, putz, quanto é gostoso você falar, nossa, que legal, eu consegui, com a minha própria habilidade, chegar ali. E, É. teoricamente, eu não precisaria da corda, mas quando a gente tira a corda é outra coisa, porque aí entra a questão da vida, né? Então, essa transição, Paulo, aí você falou dessa outra parte, assim, a aventura por esporte, né? Então, é legal quando a gente olha, se a gente ainda levar o nome por esporte, que a gente olhe para essas três dimensões do esporte, né? Mas eu penso hoje em levar, assim, a aventura como objetivo pessoal. É de fim de treinamento competitivo? Ok, procure os melhores lugares, os melhores técnicos, professores que vão te ajudar nisso. É para fim de lazer? Saiba o que está fazendo, com quem está fazendo e procure bons lugares para se relacionar, que é muito legal. 90 graus é um baita de um espaço que eu vejo que agrega esses três tipos de público e também educativo, pessoas que vão lá para aprender coisas de autodesenvolvimento pessoal, né? Quantos grupos a gente recebe na 90 que são grupos que não são pessoas que vão buscar simplesmente a escalada, não que ela seja simples, mas sei lá, grupos de escoteiro às vezes vão lá fazer alguma coisa, o pessoal do corpo de bombeiros. Então, assim, alunos da faculdade querendo aprender coisas da profissão. Então, eu olho sempre para esses três cenários. Eu acho que isso é importante. Aí, cada pessoa pode, né, ir se encontrando dentro deles. Particularmente, eu gosto muito desse cenário da educação e do lazer. Eles estão muito paralelos. Eu mesmo acho que nunca treinei ninguém. Também nem me sinto competente para isso, porque eu não levo muito treinamento tão a sério, ferro e fogo. Eu acho que as pessoas têm que fluir mais. Pois É é, isso, não sei se eu te eu, respondi. é, eu acho, sei lá, eu pergunto por causa do seguinte, eu sei que, né, tem um grupo, né, você está dentro desse grupo, né, junto com o Dmitry, Denis, que está bem no front, né, dessa coisa do esporte de aventura. Não vou chamar de esporte radical, porque eu sou um daqueles radicais que não queria ouvir esporte radical, mas, é, Ah, sim. né, pelo preconceito mesmo. Quando apareceu, né, a ideia, assim, porque acabou trazendo outro tipo de público. Mas eu entendo que a discussão acadêmica ela nunca vai se esgotar, porque como é que você vai botar dentro do mesmo lugar, né? Tipo, o cara fala, bom, o surf de onda grande é uma atividade. Qual que é de qual surf nós estamos falando, né? Qual surf? Qual surf Qual nós estamos falando? escalada? Qual escalada? E qual? Daí entra, porque a gente precisa, de fato, é, é uma ciência, né? E precisa de números e precisa compartimentar o conhecimento e separar, né? Em grupos para poder criar um método, né? E poder ter um nome a qual se referir aquele grupo de coisas. E isso sempre vai dar errado, mas é sempre útil, né? Sempre É, vai dar errado, não tem como. Sempre vai é. ficar naquele meio do caminho e eu acho O super que importante. vende até hoje são as categorias. Eu É, estudo hoje pensamento complexo. Eu falo para as pessoas, eu nunca vou vender nada, porque eu não consigo sistematizar. Pensamento complexo, ele é o que você é, falou aqui, ela tem é uma coxa de retalho. eu felizmente não tô no meio acadêmico.
Felizmente, ainda É, bem. é, Ou não, né? Você ia bagunçar muitas pessoas. É bom também, né? Eu eu, digo que eu fui aquele mau aluno que hoje eu gero problema para quem pesquisa muito sobre eu, aventura. Que eu vou lá e escrevo umas coisas totalmente diferentes. Aí eles falam, que bom que tem você aqui, porque é, você bagunça a nossa cabeça. quando eu estava tirando meu CREF, um professor meu falou, ele se enlouqueceu, assim, falou, meu, você tinha que se, puta, que se eu botar fogo no negócio, eu falei, não. Melhor Pois, cara, deixar. mas eu acho que é importante. Eu acho que realmente é importante, desde que você saiba a limitação que é isso. Mas realmente fica, daí você começa a tentar por número, aí não fecha a conta, porque é o que você colocou. A escalada em solo, ela é obviamente mais arriscada do que a escalada guiada, por pior que a escalada guiada seja, Uhum. ou não. Vamos pensar, talvez não, porque o cara que sola, ele tem um conhecimento muito maior para fazer aquilo, ou teria um conhecimento maior. Ou provavelmente a maior parte das pessoas que solam tem um conhecimento maior. E daí, se você for ver a estatística, a quantidade de acidentes é muito menor. Então, o cara que não É. entende nada, ele vai olhar só a estatística e falar: essa atividade, como é que chama? Solo. Essa atividade aqui é bastante segura. Olha, o número de praticantes e Vou o número de começar por acidentes. ela. Vou começar por ela. É a mesma coisa, por exemplo, escalada artificial, o A5, né? Não sei se a graduação do A5, né? Sim. Nenhuma peça vai segurar no meio da queda e tal. Beleza, como é que você sabe que é assim? Quantas pessoas caíram no assim, para dizer, né? Esse é a 5, é. Esse é Ninguém vai te assim. contar, porque se Ninguém vai cair. dizer que não é, mas ninguém diz que ninguém caiu para dizer. Porque o cara que vai se meter nessa, ele tem um conhecimento tão absurdo do que ele está fazendo que ele reduz aquele mundo de risco, né? Ele tem como controlar aquilo. Então, sabe, se o Carlos Burle entra naquela, sabe, num lugar daqueles, sabe, numa onda daquelas, o risco que ele está correndo, apesar de ser monstruoso, Uhum. ele ele é muito menor do que se eu pegar minha prancha monoquilha, Sim, sabe, que eu sim. tinha, para, sabe, entrar no mar de, sabe, de Ubatuba, sabe, sabe, 1 metro de onda, sabe, capaz de me matar com o negócio, morrer fatiado. Então, tem essa dificuldade. E daí você vai querer falar, bom, mas então é por lesão. Bom, eu me machuquei muito mais jogando tênis do que em 3, 4 anos de treinar tênis, ou mais, sei lá, do que 40, quase 40 anos escalando. Forte, Uhum. né? Tipo, forte. Então, mas, sabe, fica difícil. Você meio que precisa partir. Eu acho que, de certa forma, você precisa partir de um feeling. Fala, não, pera, Uhum. vamos separar pelo feeling isso aqui? Olha, eu acho que tênis não é esporte de aventura. Vai, né? Skate. Skate é esporte de aventura? É esporte radical. É esporte de aventura? Ah, É. o mega rampa. Nossa, mega rampa. O que é aquilo? É um, sabe, fica É muito difícil. ginástica olímpica. Sim. Eu, eu fiz ginástica olímpica também. Um, uma Oh. cagadinha, te põe na Oh. cadeira de roda. É. Lembra a que saiu da ginástica migrou, né, Laís, né? Migrou lá para aquele salto na pista de gelo lá, esqueci o nome agora, slopestyle, eu acho. Ela muito habilidosa, ginasta profissional, medalha brasileira e tudo. Chegando aos 20 e pouquinhos anos, a aposentadoria da ginástica, né? Já começa aí, 20 anos, você fala para a pessoa assim, você tá velha, né? E aí vem um convite para participar dos Jogos de Inverno e ela treinando naquelas pistas de gelo.
Ela tem muita habilidade, muita consciência, só que tem um outro fator por trás. Tem o trenó agora, tem o deslize, tem a Sim. aterrissagem que é no gelo. Ela caiu tetraplégica. Então, são coisas que, é o que você falou, é um errinho, E é esporte de aventura? Tem um risco. tem um Mas é risco. considerado esporte de aventura, né? É difícil Então, de... toda categoria tem uma cilada, tem É, uma... O que se fala dos estudos científicos é isso. A gente tem que ter bastante clareza que eu sempre tenho que anunciar quais são as limitações desse estudo. Isso é muito importante. Então, que nem eu frequento o mundo acadêmico e eu falo para as pessoas, ninguém aqui tem que se achar Deus, semideus, porque faz pesquisa. É só para tentar mostrar o que você está enxergando dentro daquilo que você se limitou a observar. E você tenta tirar as arestas para analisar aquilo, sabendo que várias coisas ficaram de fora para você conseguir observar aquilo, né? Então são situações bem importantes assim, né? E eu acho que essa discussão ela não acaba, não esgota. Por isso hoje em dia assim, por mais que eu esteja dentro disso, eu sempre tento extrair assim, bom, dentro da aventura eu posso me arriscar menos ou me arriscar mais, mas geralmente a pessoa que procura aquilo, ela quer esse desejo por buscar algo, né? Então eu posso pegar o que é igual você falou, né? Tipos de surf, de escalada. Tem gente que fala assim para mim, mas Igor, trilha é arriscado? Aí eu dou exemplos, eu falo, pode não ser e pode ser super arriscado. É só pegar e as pessoas que descem a serra aí, cai a neblina, não enxerga a volta, não se preparou adequadamente de levar as coisas, dorme lá, às vezes morre, hipotermia, né? Então, assim, tem fatores ambientais, tem uma série de fatores que, às vezes, quem tem menos preparo pode se dar mal. E mesmo quem tem muito preparo também pode pode ser, se dar sim. mal. Então, eu sempre levo muito a sério quando eu vou tentar conversar com as pessoas que, assim, isso aqui é muito sério. A gente pode estar aqui brincando, se divertindo, que nem quando eu faço brincadeiras no universo educacional com as crianças, chega momentos que eu mostro para eles terem a consciência que assim, ó, a parede de escalada até aqui, ela tudo bem você não ir com corda, mas depois disso, ela pode se tornar perigosa. Então eu tenho que levar essa consciência porque eu não posso simplesmente falar assim, só escale quando tiver o professor. Não, tem que ser um playground, Exatamente. tem que ser divertido, mas eu tenho que ensinar as pessoas a usar aquele equipamento e saber que se ela subir lá no 5, 6, 7 metros, ela vai cair e pode se machucar muito feio, né? Então, eu falo que assim, aonde que se ensina consciência? Desde sempre, né? A É, gente tem criança pequena em casa. O meu filho sobe em algum lugar, eu não tiro ele do lugar. Eu exatamente. fico calmo e eu falo, ok, você chegou aí, como que a gente vai descer? Porque eu tenho que ensinar ele a descer. Um dia eu não vou ver e ele tem que estar preparado. E eu converso com ele, olha, é um lugar um tanto alto, você poderia ter me chamado, eu te ajudaria, né? Mas eu tenho que também deixar ele pronto, porque se ele tomar a decisão de subir, que bom que ele aprendeu a descer, né? Você acha que fez um vídeo, não fez? Tipo, Fiz. desescalada esportiva, né? Ah, Exatamente. tá, não existe. Mas é bom aprender, senão morre. Senão quem Eu acho, vai deixar de existir é você, né? então, eu acho a técnica mais preciosa. Eu brinco com as crianças que eu falo, ó, você já viu gato na árvore? O gato, quando está aprendendo a subir, às vezes ele mia 2, 3 dias em cima da árvore, porque ele só pensou em subir. Porque descer é mais difícil. Então, eu falo para eles, tudo que a gente sobe, a gente tem que aprender a descer. E é super difícil fazer isso, né? É, Então, eu ensino desescalada esportiva, é. Paulo. Mas é aí que tá, eu acho que esse, Igor, eu acho que esse é o diferencial do educador.
o professor é uma coisa, ele vai te dar a técnica, vai falar, né, como põe o pé aqui, eu ponho o pé ali, ou segura, bate, usa o cotovelo para levantar da prancha, sabe? Ou, sabe, entra, faz com que o teu calcanhar entra aqui na hora do pedal, sabe? Encaixa, senta com o quadril assim, sabe? Ou, sabe, o jogo, a raquete você segura assado, você pega, sabe? Tem um monte de técnica. O educador é outra coisa. Ele ensina a pessoa a fazer isso para o resto da vida e saber como conduzir. É uma questão cultural, praticamente. Assim, como se comportar ao longo da vida com aquele treco. E aí já que eu sei que ninguém assiste isso, eu vou confessar uma coisa. Eu fui Que é chamar. isso, pô, eu divulguei que eu tô gravando com o Paulo Gil, minha família inteira vai ver, hein? Não brinca, não. Minha Ixi, família é grande, hein? ixi, caramba. Peraí. Não, não, vai, Eu vai, vou- vai. Eu tô. E você sabe que eu dou aula para a Polícia Militar, né? Para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar de uma forma geral, há muito tempo. E eu participei várias vezes do curso da, quer dizer, na parte de resgate, né? No curso de salvamento e altura, tal. Na parte da minha expertise assim de técnica vertical e tal e tudo mais. Esse é um capítulo da minha vida que dura até hoje. Que eu vou deixar gravado aqui que você sempre conta curtinho, mas as pessoas são loucas para conhecer isso detalhadamente. Eu já te falei que Ah, isso eu é, posso. pô, você é a pessoa singela, simples. Fala, não, isso é uma partezinha. Não, isso é uma parte É, gigante, que eu acho que muitas pessoas têm curiosidades e eu acho que isso pode alavancar até melhorias para outros cursos, pode tanto de ser. resgate da polícia até do Brasil, né? Porque, né, a gente É, está falando São Paulo, né? é verdade. Imagina. A minha bom, a minha formação eu vou falar isso, conversar sobre isso um dia. Quem E, sabe um mas dia eu te entrevisto. é, a gente tá, pode ser. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu dou aula para a Polícia Militar há muito tempo e nessa parte de resgate e tal. E esporadicamente ao longo desses anos eu participei de vários outros cursos, salvamento terrestre, não sei o quê, e vários outros. Mas agora, recentemente, eu tenho dado diversas aulas para o curso da Educação Física da Polícia Militar, Ah, legal. sobre esporte de aventura. Uh, que legal. Que Só bom que, que chamaram você. só que ali, eles não têm a mínima ideia que eu tenho um pé, como no CREF, né? Eu tenho um pé na educação física, nesse lado. Eles não têm nenhuma ideia sobre isso. Porque eu nunca me coloquei profissionalmente dessa forma, porque eu acho que, embora eu tenha sido obrigado a ter CREF, eu não entro nesse aspecto. Porque eu me Sim. coloco como um educador e eu não me dediquei para isso. Acho assim simplesmente é, desonesto, né? Eu me colocar nessa área. Eu acho até que quem não tem e se dedicou, sabe, por algum motivo, tá tudo bem, mas não é o meu caso. Apesar de eu ter um conhecimento, né? Mas bom, enfim. Mas eu tô lá como como uma espécime, sabe assim, espécime escalador, sabe assim. É isso. Eu tô ali assim, tipo, é o escalador, sabe? Ele escala, sabe? Esse tipo de coisa. Para contar sobre a minha vivência como escalador. Aham. E é assim que eu me coloco. Então, eu deixo bastante claro que essa é a minha visão. E existe uma visão acadêmica do que é o conceito de esporte de aventura. E, mas aí eu crio esse cenário é, pesado, assim, em relação ao como, o que eles, como professores, que vão ser ou vão ser treinadores, independente do que o cara for fazer,
algum dia, porque o cara até ele se especializar, uma hora acaba passando por essa coisa de ser um educador, professor e tal. E eu crio esse momento para essa reflexão de que quando ele chegar, aquele pai frustrado, sabe, que quer botar o filho para fazer não sei o quê, sabe, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e falar: "Ah, vai escalar", ou vai ele como professor, ele tem que lembrar que se o cara aquela criança entrar num esporte de aventura, tá muito bonitinho, muito engraçadinho esse negócio, mas ele vai crescer. E pode É, ser que aquela criança que ele esteja educando ali, se ele não deixar claro que se a criança for subir, ela vai ter que descer, se ela for remar agora ali, ela vai ter que se preocupar como que a maré se comporta, se ela for fazer a trilha, ela vai ter que aprender a ler o cenário todo, sabe, antes de entrar na trilha, ver como é que é a previsão do tempo, ou sabe, planejar o peso da mochila, a água, e não sei o quê, roupa, né, e tudo mais. Esses esportes que são de aventura, se você, como professor, não colocar isso desde pequeno, você é capaz de ser responsável pela morte da pessoa. Porque sim. o que eu pego para eles e falo o seguinte: não é atividade física, porque atividade física é muito semelhante. Daí eu dou o exemplo que é assim: vamos jogar tênis? Conhece as regras do tênis? Conhece o tamanho do tênis? Sabe como é que funciona, né? 15 e tal, sabe? Então, beleza, vamos jogar tênis. Bom, quem perder paga a pizza. Legal? Isso é esporte. Vamos jogar tênis, mas tênis de aventura? Vamos lá. Quem perder morre. Pode ser? Igual, mesma regra. Idêntico, mesmo tamanho de quadra, mesma É, bolinha, e tudo bem, mas quem perder morre. Ou a gente amputa uma mão só, é. sabe? Fica Na vai pra aventura academia. não podemos perder dessa forma. É. Você não pode, é mesma atividade física, o cara solando e o cara fazendo boulder com um colchão embaixo, na 90 graus, sabe, ouvindo Stevie Ray Vaughan, sabe, com o corpo de bombeiros ali do lado, se tiver qualquer problema, que eu ligo para um, vem 10, 20, sabe, eu não, qualquer um, né? Se você ligar para o corpo de bombeiros, vem, Sim, né? Eu acho que é o melhor grupo social que existe no sim. Os país. caras são bons. É, é muito diferente. A atividade física é uma coisa, mas o comprometimento é outra. E aí eu faço esse paralelo, assim, por exemplo, eu tenho visto acontecer diversos acidentes no meio de escalada, por exemplo, hoje que as pessoas estão começando a perder um pouco da noção, é assim, tipo, o cara tem uma postura agressiva na empresa. Ah, porque ele quer um cargo melhor, então ele tenta cortar caminhos. Pô, o cara teve uma postura agressiva na escalada, beleza. Ah, só que ele foi despedido. É. Foi despedido, né? Morreu lá, sabe, não sei aonde, sabe, morreu congelado, sabe, hipotermia, ou caiu, sabe. A escalada ou esses esportes de aventura, o cara, não, ele arriscou entrar naquela onda, putz, deu certo, foi promovido. Ah, não deu certo, foi despedido, Morreu. É. morreu, né? Próximo, sabe, porque é isso, né? A natureza não está nem aí. Tá nem aí, você pode cair, sabe, hoje ninguém sabe que você caiu e o cara tá escalando, sabe, a pedra tá ali, sabe, a onda tá ali, sabe, a onda, você morreu aqui, a onda passou, você morreu numa onda, a outra foi, já passou em cima de Varreu. você, Varreu. varreu, ela não é exclusividade sua. Então é muito, e aí eu crio esse ambiente dramático para o cara se ligar de falar: é isso que vai acontecer. Eu tenho amigos que morreram escalando, alunos que morreram escalando e Sim. amigos, sabe, que morreram escalando, por negligência. Essa é a realidade. Não é que o cara não tem nada na cabeça, não sei o quê.
mas por algum instante, sabe, perdeu Aham. o contato com a realidade. E então é muito, então eu como professor de criança, né, que eu dei aula para muitas Oh, crianças, eu tenho uma responsabilidade, assim, monstruosa, eu acho. E eu fico imaginando você, que tem um contato muito maior. E vamos falar agora que a gente não falou, o Igor tem um lugar que é dedicado a isso, que é um lugar maravilhoso, né, assim, eu fico pensando, falei: "Nossa, como é que ele lida com isso?", porque eu não é esporádico, né, porque é aula para muita criança, mas você, tá dedicado a isso e com essa consciência que você tem de, sabe, então, cara, aqui no Guarujá a gente construiu um espaço que vem muito de um sonho de, de pensar na infância, que eu falei, poxa, isso fazia parte da minha infância, mas não tinha lugares dessa forma, né? Eu nasci ali no Tatuapé, em São Paulo, capital, do lado do Parque do Piqueri, que é perto do Corinthians ali. E a minha infância sempre foi ali no parque. Então, puxa, a gente conheceu o filho do zelador, a gente sempre brincou nas árvores e tudo mais. Eu acho que a criança ela tem uns 10 anjos da guarda, né? é, Também tem um pouco disso, né? Mas a partir do momento que dentro de um espaço eu organizo para ter atividades de aventura, que nem aqui na Ludens, a gente tem paredes de escalada, eles brincam e não é só dentro da aula, tem aulas, né? E tem entretenimento, eles podem brincar dentro disso, né? E aí tem algumas regrinhas e tudo mais. A gente tem feito muito trabalho com adolescentes com parkour, que é uma outra coisa também maluca, assim. Eles se identificam muito pelos vídeos, e aí eu sempre falo para eles que esses vídeos mostram sempre o sucesso, mas a gente tem que assistir coisas também que, assim, dá errado e machuca. Então, eu sempre tento fazer aqui dentro, por trabalhar com as crianças, eu converso muito com os pais, porque tem muito pai que fala assim, eu quero que meu filho seja mais atirado e tudo mais. Eu falo, aqui a gente vai fazer uma coisa que eu falo para eles que assim, as pessoas acham que eu sou louco, mas eu sou um bunda mole. Porque assim, tá. para eu enfrentar tal coisa, eu me planejo 2, 3, 10 vezes. E se eu acho que não é para mim, eu prefiro. Eu não tenho ego nenhum. Se alguém fala, pô, mas dava para você ir, se eu achar que eu não tenho que ir, não vai alguém me falar, não, vai lá que você consegue. Então, eu tento praticar essa mesma lógica com a criançada, Uhum. que, que elas que elas brinquem, que elas se manifestem, mas que elas saibam em que momento elas estão disso, né? Então, eu sempre tento fazer com que as pessoas tenham consciência do que elas estão fazendo e que aquilo neste lugar ainda ok, não quer dizer que ela já pode simplesmente, né? Que nem eu brinco de atividades aquáticas, levo eles às vezes no mar, eles vão surfar, mas eu mesmo falo para eles que assim, ó, vocês ainda não estão prontos para ir lá sozinho. E é muito maluco, né, Paulo? Porque às vezes as pessoas acham que a gente quer sempre ter as crias para nós, né? Porque está vendo isso como um mercado. Eu na verdade, eu vou adorar quando as pessoas falam, puta, agora eu consigo caminhar. Vários alunos já foram assim e eu passo a valorizar. Eles, na verdade, se tornam É, amigos, né? Porque a gente leva isso para a vida. Eu tenho alunos que são meus amigos. E com as crianças eu tento fazer esse processo bem calmo, bem lento. Então, eu falo para eles que muitas coisas a gente faz muito adaptado mesmo, para eles irem começando a se arriscar dentro do que é possível. Então, tem uma coisa dos desafios que aí o professor tem que ter esse bom senso,
que esse desafio tem que estar alcançável àquela pessoa. Ele não pode estar nem muito longe, mas também não pode não ter desafio, né? Porque senão a gente também não se desequilibra. Mas não pode ser uma coisa, né? E aí, naturalmente, acontecem. Às vezes um cai, às vezes se machuca. E eu tento levar isso, por incrível que pareça, eu tento levar isso como também um processo de que quem se manifesta, né, motoramente vai ter isso, também vai aprender com isso, né? Claro que eu não quero que ninguém pule de cabeça de 3 metros, mas assim, às vezes um ou outro está escalando ali e cai, às vezes, né? Anda de skate, a rodinha trava e ele cai. Tem isso. E eu falo isso assim, olha, isso tem que ser saudável para nós. Eu falo muito com os pais. Porque tem pai, isso aqui na Ludens não acontece tanto, porque eles já vêm procurando isso. Mas nas escolas acontece muito assim, um enfrentamento da diretora, da coordenação, porque fala, ó, os pais, meu, não vão gostar disso. Então tem que ter toda uma sutileza, porque assim, se seu filho se machucar jogando bola, tem pai que vai falar, isso aí, né? É assim mesmo, o jogo é pegada, porque é da cultura dele, tá mais próximo dele. Se ele tomar uma skateada na canela, meu, ele vai bater na porta e falar, quem é o professor da aula aí? Ô Paulo Gil, que história é essa? Você tá jogando skate na canela dos outros, entendeu? Então tem que ter toda uma mãe ali de estar bem com isso, né? De saber colocar isso e tem funcionado, assim, tem funcionado, né? Eu vejo que mudou a cultura, Paulo. Muitas crianças não exploram mais do jeito como a gente explorou quando era pequeno. A gente ia na rua e aprendia na raça e com os outros, e quando, né, chorava ali mesmo, não ia para casa, limpava o queixo, era mais duro, né? E também vários outros decidiram não se arriscar por isso, né? Eram excluídos ali daquela galera. Eu penso na aventura que ela pode ser para todos, mas cada um tem que saber aonde está o seu lugar. Eu posso ser um aventureiro super conservador, super, né? Não, eu tenho gente que até hoje só fala assim, ó, eu só vou na trilha se for com você, só vou escalar. Não é o meu desejo, mas é o desejo dele ainda. Então eu respeito isso também. E eu tenho gente que eu até falaria, ó, você precisa de mais um pouquinho aqui, mas ele fala, não, eu tô, e vai embora, e beleza também, né? Então, tem essas nuances aí, né? A gente tem uma corresponsabilidade quando a gente trabalha com criança, porque eles não têm a plena consciência dos riscos que estão ali, mas cabe a gente em alertar, em falar, que nem quando você faz todo esse drama com os adultos, que vão ser profissionais, é importante porque, assim, não é igual. As pessoas vão fazer para se arriscarem, então elas têm que ter consciência. As pessoas estão morrendo tirando selfie na beira da montanha, né, Paulo? Aqui no Guarujá tem 2, 3 picos pequenos, né? Morro do Maluf, Morro da Caixa d'Água. E por incrível que pareça, século XXI, agora construíram a rampa, a rua, fizeram um vidro e acham que isso é o turismo de aventura. E assim, cada um vai ter um ponto de vista. Para mim, a aventura ela tem que ser de acordo com o que tem na natureza. Isso é o que eu gosto. E mesmo tendo tudo isso, o que a cultura das pessoas fazem? Aqui tem o parapeito. Está dizendo assim, olha, não passe daí. Eles pulam e vão sentar ali pertinho, porque quer ver o abismo. Mas não tem a consciência que, olha, você pisar no cadarço desamarrado, sem proteção, Paulo, para você ter uma ideia, eu faço agora os cursos aqui, lá no Éden. Quando eu chego no topo da rocha com os alunos, eu já falo para eles antes de subir. Eu falo, nós vamos fazer, subir, descer, e lá no final nós vamos lá em cima. Contemplar, porque é legal também isso.
É. Só que é o seguinte, nós vamos ver várias coisas erradas, nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer adequadamente. E, olha, ó, Ah, dane-se. daqui a pouco a gente fala mal de alguém. Eu estou me esquecendo, tem tanta gente para falar mal. Vai lá. E aí, Paulo, eu falo para eles, nós vamos até se sentir mal com isso, porque só nós vamos estar assim, bem bunda mole. A É, gente fica de cadeirinha, fica com a corda é, e ela fica presa nas paradas. Então a é. gente anda lá, para, senta. Aí eu falo, olha, aqui já é uma base estável, tá? A gente fica um pouco lá, vai descer um por vez, vai até a parada, dando segurança. É super trabalhoso quando tem um grupo. Mas eu falo para eles, hoje é um dia de responsabilidade. Você pode amanhã dar a volta, subir e não fazer nada disso. Aí é você com você mesmo. Mas saiba que as pessoas estão aqui na beira desse precipício querendo olhar a gente escalar e eu falo para elas, você quer ver a gente escalar? Desce o morro e vai lá do outro lado da rua. Você vai ver a gente lindamente, porque aqui por cima não dá para ver, né? Mas as pessoas não têm muito dessa consciência. É isso que me preocupa. Quando as pessoas vêm para a aventura, para a gente, para essa corresponsabilidade, eu tenho que, no mínimo, passar essas informações que, assim, se ela fizer algo que deu ruim, ela tinha consciência. Pelo menos as que passarem por nós, é isso que eu sempre falo. Ó, por falta de informação, não foi. Aí a decisão está com ela, né? Mas é um teatro, quer dizer, teatro no sentido... Tem uma dramaticidade que precisa ser colocada. Claro que se eu estivesse dando aula para as crianças, não seria a mesma coisa que eu fiz com um monte de adulto policial militar, Sim, né? sim, Que sim. tem... Eu tenho uma facilidade de me comunicar com eles, por ter, né, desde 1990, tenho essa linguagem. Eles sabem que eu não bato muito bem na cabeça, né? Assim, tipo, eles têm esse receio, assim, e eu tô sendo o mais real possível, porque eu tô preocupado com quem vai cruzar com a vida dessa galera e com o cara, né, também, porque ele vai Sim, né, o cara vai falar, porra, nossa, porque vamos dizer, eu como perdi um aluno escalando que queria que eu desse treinamento para ele para escalar no Fitzroy. Eu falei, Léo, eu posso te ensinar tecnicamente tudo que precisa ser feito da parte de escalada. Fisicamente posso te habilitar o máximo possível, mas aquilo não tem como ser feito sem ser no útero ou lá. Você pode é, nascer, superfície de onda grande, e olhar e falar, nossa, é aquilo que eu quero fazer. Sabe? Ou você pode, eu acredito, senão eu não teria esse gosto por ensinar, eu acredito que pode ser construído. sim. E talentos podem ser revelados. Bom, eu acho que eu sou um exemplo disso. Eu era uma merda no escalador, sabe, no começo, e sei lá, eu virei um escalador razoável, vai. Assim, tipo, Oh, eu saí caramba, do nada razoável. para o mais ou menos, assim, razoável. Se fosse, sabe, se não tivesse esse... E não foi fruto só meu, vai. Eu tive grandes referências, meu, Makoto, que é um cara que é Sim, a antipatia em pessoa, mas é um puta do cara, gente boa pra caramba. Ele é um cara legal mesmo, assim, que me deu muita força, assim. E diversas pessoas, meu, Xande Portela, César Tartari, Ralph, tem um monte de gente que cruzou no meu sim. caminho que foram grandes referências, assim, que me ajudaram a me desenvolver. Então, eu acho que essa dramaticidade que eu crio ali, nesse curso agora que eu estou, tem esse lado. Mas, por exemplo, com os alunos meus lá, teve uma aula, por exemplo, que os meninos queriam pular do topo ali da 90, né?
aquele boulder que vira para o mezanino. Aí demorou muito tempo até a gente construir essa coisa de virar o boulder, porque eu fiz várias semanas, assim, semanas, Sim. e sobe até lá, daí olha, daí larga lá de cima. E como existia uma confiança muito grande entre eu e eles não se sentiam assim no desespero, porque eu não sou de ficar miguelando. Acho que talvez isso seja uma coisa que é importante nessa relação de professor, que ele sabe que você não está tolhendo a evolução dele por algum problema seu. Uhum. Sim, eles têm a confiança plena de que se eu não estou fazendo aquilo, não é porque eu não quero que ele seja melhor que eu, ou mais corajoso, ou, sabe assim, não é nenhum. Então, é por isso que eu falo que o bombeiro, o policial militar, ele sabe que eu não bato muito bem na cabeça, porque, meu, beleza, você acha que dá? Dá mesmo? Então vai, vamos, vou junto. E vou, sabe, junto mesmo. E acho que as crianças ali, a gente foi construindo, subindo, e eu expliquei, falei, olha, para a gente fazer isso, a gente vai ter que se adaptar, primeiro, adaptar a perna a tomar uma queda dessa, Ou né? tomar uma queda. Para você acostumar, porque é longe, né? É alto, para você Ou, acostumar a cair e daí você ter essa confiança de que se a qualquer momento a virada para cima ali, você pode largar e vai cair, vai saber onde o colchão tá, e tal. E daí tudo bem, né? E daí foi até aprender a virar e daí eles começaram a virar e, meu, acabou a segue, não tem mais nada, sabe? Qualquer coisa larga e cai do jeito que você sabe que é. Levando em sim. consideração que pode ser que dê algum Sim. imprevisto, mas tá Mas esse treinado. processo foi importantíssimo, né? Não é É isso aí. sorte, né? Não tá na sorte. E aí um dia eles chegaram para mim, fizeram uma cara assim, estavam uns 3 ali em cima, e falaram assim: aí, Paulão, nós vamos pular, né? Daí, e não, nós vamos pular de que. Nós vamos pular, era uma coisa assim. Aí eu olhei e falei: ó, é o seguinte, se a gente fizer isso do mesmo jeito que a gente fez a subida, vocês vão pular dando cambalhota, dando mortal, segurando uma garrafa na boca. E vai estar tudo bem. Se a gente fizer o processo todo, eu vou deixar, vocês vão fazer. Se a gente fizer esse processo. Antes de terminar o processo, vocês não vão Sem fazer chance. nada. Sem chance. É. E é Tem coisa real. que tem coisa que não é negociada, é isso aí. É, Tipo, você tá e outra, esse processo de confiança, né? é. Confiabilidade, né? Quando tem um tutor por trás disso, faz toda a diferença, né? Então, tem que ter cautela, né? Pela experiência mostra que assim, os processos vão mostrar até para a pessoa sem você falar nada, É, se ela já consegue realizar ou não. é. Ela vai Se responder. era isso Isso que ela é queria também, né? Se era isso que ela queria, se aquilo era tão difícil quanto ela imaginava, se aquilo é é, importante para ela. E daí, sabe, ela vai assim, porque a gente não precisa fazer nada. Assim, eu preciso, eu tenho que é, conquistar a parede, o pico, o precisa, sabe, a gente precisa de muito pouca, a gente precisa de água, né? E um pouco de comida, isso a gente precisa. é, Daí, né, precisa de amigo, sabe assim? Daí, a gente começa a precisar de umas coisas que realmente e eu acho que o que eu tiro disso tudo que você está levantando é que realmente o educador tem outra função do que o professor. E o educador, ele tem essa característica de querer que o aluno se, se desprenda, né? Que você sim, possa pegar. E eu acho que a gente é coautor na educação da criança com os pais, né? Que é, por exemplo, é como eu me sinto, por exemplo, o que eu mais gostaria é que meus filhos tivessem
aí tendo aula com você, porque a gente Oh, seria que legal. coautor, né? Sim, É uma guarda sim. compartilhada, de certa forma. É É. coautor na educação, porque eu sei que Ah, você vai fazer coisas dentro do teu conhecimento que são diferentes do meu, que eu não conseguiria fazer tão bem, mas dentro dessa ideia da, de dar essa educação e dar essa noção, que é senso de noção, né? De hum. responsabilidade, assim, de falar, pô, Você vai sabe que você fazer. falou disso, Paulo? Tem uns moleques até entrando na adolescência agora, fazendo umas aulas comigo, com esse momento da retomada e tudo mais, a gente está fazendo umas aulas ao ar livre, com máscara, aulas mais individualizadas. E, e eu tenho conversado muito com os pais, os moleques, cara, estão conversando comigo de coisas que às vezes a gente nem para pensar, né? A gente está, pelas durezas da vida, você vai ficando adulto, uma série de responsabilidades. Por exemplo, veio esse momento e a gente está usando cada vez mais esse aparato tecnológico, que tem coisas boas, coisas ruins, né? Tem que saber balizar. E os moleques estão sofrendo uma pressão absurda de ter que se concentrar por mais de 5, 6 horas, porque as escolas estão ainda nesse processo virtual, não sabe como vai ficar. E eles têm batido um papo comigo disso. E aí foi mal barato, porque alguns pais têm algumas expectativas com o filho. Eu quero que ele tenha um gasto calórico, porque ele precisa perder. Aí eu tenho conversado muito com os pais. Eu falei, pais, agora é for fun, esse momento é para lazer, cara. Esquece isso. Porque se eu quiser dar mais pressão para ele, pô, é igual uma panela de pressão Vai quebrar, sem o pino, ele vai explodir. vai explodir. O moleque está ao ar livre, nossa, ele está em êxtase. Então, assim, deixa ele, cara. Eu tenho conversado muito com eles. Até pra gente, né? Eu saio um pouco com eles, eu volto melhor, né? É. Quando eu estou ao ar livre, quando eu vou no mercado, eu volto pior, porque eu falo, meu Deus do céu, nunca mais queria ir lá. São coisas para pensar. Pô, deixa eu falar, vai. Como que a gente tá. Essa nossa conversa vai sair quarta agora, já, depois de manhã. Então a gente tá no meio, sempre falo, né? Para quem assistir isso daqui, né, de repente, a gente tá no meio dessa pandemia, né? E está sendo flexibilizado o negócio. Como foi para você essa notícia da flexibilização? E primeiro, assim, para quem não sabe, muito improvável que a gente esteja aqui vivo. Assim, a gente sobrevive, assim, né? A chance da gente não deixar de existir como empresa, né? Como negócio, sabe, espaço, era muito maior do que continuar existindo. Então a gente já É, sobreviveu, pelo menos até esse pedaço aí, a realmente duras penas e muita, no meu caso, muita ajuda, foi sim. totalmente inesperado. E, nossa, eu fico pensando o que vai ser para mim com o passar dos anos, porque agora tá vivendo esse momento é uma coisa, mas daqui a 5 anos olhar e falar, nossa, meu, aquela época, aquelas pessoas, Uhum. aqueles grupos que ajudaram, meu, É. vai ser, meu, incrível, incrível mesmo. É, Eu vida. tenho, Paulo, eu sempre tenho, assim, tenho a parte, né, muito frustrante do ser humano e tem a parte mágica ainda da esperança, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas estão, tipo, muitas, não tô nem aí, né? Eu moro no litoral. Uhum. E assim, se eu tirar uma foto amanhã para vocês, eu passar na praia, você vai falar, não, é fim de semana, é mentira, isso aí não é de hoje. É absurdo.
E assim, não é que as pessoas decidiram, vai, sei lá, eu moro num lugar e vou até a praia e caminhar e vou embora. Não é nessa consciência, é se agrupar sem máscara, tomar cerveja, é assim. Muitas, não são poucas. Essa é a parte que me deixa mal enquanto sociedade, porque a ação de muitos vai influenciar no meu jeito, na minha trajetória, na minha família. Então, para mim, tudo está interconectado, mas a gente não tem o controle disso. E a outra parte é o que você acabou de falar, a magia e a a prestatividade, sabe? Quando a pessoa se dá ao outro, né? Tem uma palavra, me fugiu a palavra, sabe? A pessoa é muito solícita, assim. Eu falo, nossa, o que é isso, né, no ser humano? Porque, igual você falou agora, a Ludens aqui ainda está existindo, porque tem, né, um pensamento positivo na gente, de calma, vamos fazer, porque quantas pessoas a gente impacta bem, as pessoas falam bem disso, não é só um sonho maluco da minha cabeça e da Ju, que é a Sim. minha esposa. As pessoas dão esse retorno. E quando a gente abriu, e a gente tem um diálogo muito transparente, né? A gente nem falou disso aqui, mas um dos espelhos do trabalho da Ludens vem da 90 graus, né? Eu falei já isso para você, porque a gente pensa em ser o mais enxuto possível, o mais transparente possível, o mais honesto possível, para que as coisas sejam fluídas, que não sejam exageradas. A gente tem uma cultura simples de viver. E e não é difícil viver simples, é gostoso até, né? E quando chega um momento desse, você fala, bom, isso não estava no script, ninguém está preparado para isso. Ninguém sabe como vai sair, quando vai sair, se vai sobreviver, né? A gente vai indo dia a dia fazendo projeções. Muitas pessoas nos ajudaram, nos ajudam aqui na Ludens. É uma coisa mágica, assim, eu mesmo escrevo para eles, porque se eu gravar um vídeo, eu sou a manteiga derretida, Paulo. Eu não consigo falar de emoções que eu choro porque é muito, eu não sei, eu falo, nossa, que legal. A gente já ligou para pessoas e falou assim, olha, acho que você contribuiu com muito, o que a gente pode... Ela falou, não, eu não tenho dúvida que vocês estão certos e se vocês estivessem no meu lugar, vocês iam fazer, sabe, umas pessoas de um... E eu falo, caramba. E, ao mesmo tempo, também pessoas que, assim, olha, eu não tenho como ajudar e continuam falando. E eu falo, nossa, que bom, que maravilha que você está aqui conversando com a gente, porque é isso, é um todo, né? E aí chegou esse momento do retorno, né? Foi anunciado aí, sei lá, 2 semanas, acho que alguma coisa É. assim. E, bom, primeiro recebemos a notícia e fiz, caramba. Porque aqui, assim como acho que é 90 graus, a categoria é academia, né? E é igual você falou, surf, tá? Qual surf? Escalada, qual? Essa Academia. academia aqui, essa academia aqui não tem categoria. Eu trabalho com idosos, trabalho com crianças, trabalho com bebês, né? Trabalho ao ar livre, trabalho em salas, trabalho na piscina. Quando você É fala a uma gente ficou assim, você quer dizer em pânico, em choque, em a estado, gente mas ficou, basicamente. a gente ficou assim, tipo, caramba, meu. Como assim vai retomar? Primeiro a gente olhava os números, né, ainda subindo, o jeito das... Falei, meu, porque antes de tudo, Paulo, a gente tem muita clareza aqui em casa que, assim, sem a condição de saúde, não estaremos vivos e aí não vai adiantar. O seu sonho acabou, você morreu, né? Então, assim, eu não posso me desesperar e olhar para essa necessidade. Pelo menos esse é o nosso ponto de vista. Todo mundo fala da economia, eu respeito, eu olho,
cada um tem sua necessidade. Eu respeito, mas eu também gosto que respeitem o nosso jeito. A gente ficou restrito, nós não vimos nem as nossas mães, nossos pais. Foi um negócio bem à risca, né? E aí agora a gente falou, bom, tá todo mundo aí nesse cenário. O que que nós vamos fazer enquanto Ludens? A gente precisa dar uma resposta. E a gente ainda não abriu. A gente vai abrir no dia 10 de agosto, a nossa data que a gente Uhum. deu para as pessoas, porque aí a gente foi fazer a projeção, olhar todos os protocolos. Eu peguei protocolos nacionais, internacionais, fiz um mix, criei um protocolo Ludens que tem gente que tá falando que eu sou um extraterrestre, né? Mas a gente mora aqui, Paulo. Imagina, aqui a Sim, Ludens também é a nossa casa. É o dojo, que a gente sim, sempre fala claro. tanto disso, Já ouvi né? falar disso. É, você já ouviu Essa falar bem, situação. né? E, e assim, aí você começa a olhar para o negócio como empresa, como negócio, você fala, é, é melhor fechar, é melhor não É. abrir, porque distanciamento social, cumprir as regras, não sei o quê, a gente pode atender pouquíssimas pessoas. O nosso espaço, ele dentro das atividades, são proporções pequenas, né? Então, a gente vai abrir na sinceridade para acolher muitas Uhum. pessoas que nos ajudaram. A gente está fazendo umas coisas totalmente diferentes. Assim, nós vamos fazer horários para a família. A família vai vir aqui porque tem famílias que moram em apartamento, né? Então vai vir naquele horário Sim, só aquela legal. família vai fazer uma atividade conosco. A gente vai botar tudo ao ar livre, né? A gente tem, ainda bem que as nossas salas são abertas, né? Então são coisas assim, mas quando a gente olha a balança financeira, não fecha nenhuma das contas e a gente não sabe até onde isso vai. Porque, assim, daqui a pouco vão anunciar, eu acho, né, Paulo? Ah, beleza, agora pode atender 60%. Mas, cara, eu acho que meio que largaram a mão. Esse é o meu modo de ver. Por outro lado, tem muita gente, né, Paulo, que não vai voltar. Do lado aqui tem a escola onde o Noah estuda, eu também trabalho lá, faço umas atividades. Uhum. Tem muitas mães que já falaram, ó, meu filho esse ano não volta, não volta. Tenho medo, tem o negócio das vacinas, tem toda uma projeção. Então, eu ainda não sei como que vai ser, né? A gente vai retomar muito segmentado, mas eu também, você falou do sobreviver, eu não sei como a gente vai sobreviver dentro disso, assim. Nenhuma das contas fecha, Uhum. a gente vai, a gente não tem nem para onde ir. A verdade É. é essa. Eu falei, bom, nem despejo a gente pode sofrer ainda, né? Claro que eu tenho conversado com o proprietário, né? Ele mesmo falou, não, a gente está pagando metade, porque eu mesmo falei para ele, eu não acho justo eu falar assim, não, aqui é um estabelecimento comercial, não vou te pagar nada, eu moro aqui, ele sabe disso. Eu Hum. falei, então, tudo bem para você, olha, isso eu vou conseguir honrar, né? E ele falou, não, tá ótimo, porque tá ruim para todo mundo tá na mesma É. maré, né? Não sei como é que tá aí, né, Paulo? É, ali, lá, né, na 90, hoje eu tô em casa, a gente surtou, eu surtei, né, porque eu tenho tendência a me ater às palavras, né, daí, vai abrir, né, na fase tal, depois de tantas semanas, co- assim, assado e tal, e considerei isso, e daí a regra mudou e o tonto lá estava acompanhando o que seria o certo. Quer dizer, tinha sido acordado. E pegou de surpresa e eh, eu cheguei à conclusão de que, bom, beleza, dá para fazer? Dá para fazer. Se a gente vai ficar para
pensei, falei, bom, se a gente ficar para sempre nessa situação, se não aparecer vacina, né, ou, né, um cenário que se perpetuasse para sempre, a gente teria que dar um jeito de fazer o treco acontecer. Eu leio muito, né, sobre o assunto no mundo inteiro, né, e tal. Tem um interesse assim grande sobre a evolução da doença, né, e os tratamentos e tal. E foi bom, beleza. Eu acho que é possível da gente reduzir, minimizar os riscos de uma forma que dá para aceitar, né? E a gente se resolveu, parou, não abriu assim que foi liberado, tal. A gente se adequou aos protocolos lá. Tem um monte de regra inútil, um monte de Sim. regra bastante útil, né? Porque Uhum. não é. Agora eu não vou fazer uma crítica a quem criou as regras, porque elas têm que ser tão genéricas, né? Tem que abranger a academia É. gigante para saber uma academia, né, de musculação de bairro, assim. E no fim a gente se adequou lá e criou algumas regras nossas, né? De não poder Sim. entrar com o sapato de fora, né? O cara tem que trazer o sapato dele. Eu acho que ajuda muito, né? Tá tudo higienizado assim no extremo. E agora saiu, né, um estudo que diz que o magnésio na garra, depois de uma hora, ele mata 99% do coronavírus. Saiu agora, né? Esses dias. Então, não estava esperando essa notícia, que realmente essa notícia é uma notícia que muda o cenário absolutamente, Ou, nesse sentido de que a sanitização das agarras ela já está sendo feita naturalmente, o que facilita muito para a escalada outdoor também, né? Porque já era difícil o sim. contágio através de superfície, mas dessa forma muda tudo. Mas muda, e aí a gente entra naquela coisa do risco, né? Quando a gente fala de risco do copo cair, né? Se tiver 50% de risco do copo cair aqui de cima do computador, do notebook, é uma coisa, mas se tiver 2% de chance de você cair da beirada aqui e morrer lá embaixo, outra, e existe esse conceito de fato, né, em equipamento de segurança tal, que as margens de segurança são diferentes. Então, para mim, a atitude tem que continuar sendo a mesma, que é assim, se você vai para um lugar que não é sua casa, não são as pessoas que você convive há mais de 14 dias, né, que é o período da doença realmente se manifestar. Então, você está lá convivendo com a pessoa, ela não se manifestou ali, não saiu, tal. Então, você sabe que está seguro. Então, você vai para um lugar assim, potencialmente arriscado, você tem que se proteger. Então, assim, eu sou escalador, né? Por mais mequetrefe que eu seja, eu sou escalador. Eu gosto de Sim. me proteger. Então, eu aceito a regra do jogo. Então, se você vai escalar, luva não, máscara e álcool nas mãos. Pô, então, quer dizer que esse estudo indica que as agarras não contaminam mais. O magnésio Sim. espalhado para tudo quanto é lado acaba com o vírus. O que vai mudar? Nada. O estudo diz 99%. Faltou um. Faltou um. Um significa máscara e álcool igual. Isso aí. Putz, 1% de chance de pegar. 1%. É, 1% é tá chance de certo. pegar. Eu perdi um irmão com HIV. Eu lembro da estatística que era de você pegar não sei o quê. 1% é assim, é a diferença entre você tem chance de pegar ou não tem chance de pegar. Não é 50% de chance de pegar ou não. Você tem 1% de chance de pegar, significa Você tem tem chance chance. de pegar. Já ouvi isso.
eu não considero, eu muda a dramaticidade completa do lugar, da situação, completa, porque de um lugar insalubre, que você precisa de uma proteção assim assado, passou para ser um dos lugares mais seguros que tem para você frequentar hoje em dia, que é o ginásio de escalada. Por incrível que pareça, é muito mais seguro do que você entrar, Sim. sabe, em qualquer lugar, Opa. né? Mas e ainda na 90, que é toda cheia de buraco aberto, né? É todo e não sei o quê, Sim. tem essa característica. Mas você tem que se comportar com essa responsabilidade, né? Então, né, mede a temperatura, né? Faz aquele Sim. questionário idiota lá. E idiota que assim, tipo, se o cara teve contato com um cara contaminado, meu, se você aparecer ali, É. né? Tipo, você vai ver o pior de mim. Vai ser ruim. Então, eu acho que eu aceitei, eu surtei no começo, e daí eu Sim. aceitei que, bom, vamos encarar, sabe? Vamos fazer o Sim. treco, sabe? Então, tem algumas regras, né? Tem limite de idade, né? Pessoas do grupo de risco não podem frequentar, né? Se a pessoa tiver sintoma, ela precisa ser afastada e tudo mais. E é isso que a gente está fazendo, abrindo aos poucos, um número muito mais reduzido do que é o permitido. Meu, o número permitido, nossa, por metro quadrado é absurdo. Tipo, eu não sabia o que fazer. Eu dou aula para o bombeiro, para a polícia militar agora, no número, exato número permitido. E, meu, é um caos completo. É. Só que eles são testados. É diferente, tem a testagem. Eles são testados. Então, assim, né, máscara N95, né? Tipo assim, tipo, não dá pra falar, o cara não tem nada, né? Tá Mas, certo? porque, meu, passei esses 4 meses trancado dentro de casa, não vi ninguém. É. Mas eu acho que, aos poucos, com muita cautela, e esse é um grande momento para a gente exercitar isso. Isso que você colocou, trazer as famílias, pô, a família está vivendo junto. Meu, esse é o É. procedimento, meu, fantástico. Porque você pode. É nesse sentido que eu pensei, falei, pô, mas tem um cara que está realmente. A escalada, você não pode depender da escalada. Mas, espera aí, 4 meses trancados dentro de casa, talvez ela realmente possa fazer diferença para você. É. Porque tem muita gente que eu conheço que está pirando total. Tem. É, é, acho que estou sentado em cima do rabo agora aqui, né, falando dos outros. Mas assim, tipo, eu não esperava que a escalada fosse fazer tanta falta assim. É. Então, eu acho que tem essa coisa de, assim, não, meu, não vai ser no oba-oba. A gente já teve que dar uns, mas vai ter que colocar máscara. Olha a Rapaz, educação, né? Olha a educação lá do início da nossa conversa. Tem que educar as pessoas para este momento também. Porque, assim, você pode, na sua casa, fazer o que você quiser. A partir do momento claro, que você decidiu vir aqui, é, tem uma regra do jogo. tem uma regra. E, O e eu acho que magnésio não vai. quando passa o tempo, as pessoas vão. E eu vejo muito isso no exemplo, né? Se o Paulo que está lá faz isso, o funcionário que está lá faz isso, mantém o rigor, ninguém sai da linha. Agora, se é. Eu já fui em mercado, que é o pior cenário de todo, acho que é o mercado e a farmácia, você fica louco. Só que, assim, eu já fui em mercado que você vê todo mundo num rigor que você fala assim: caramba, é diferente. E você vê os outros, aí as pessoas também afrouxam. Então, É, tem que ser um pouco nesse sentido, assim, você tem que ditar muito, aí você tem que ser líder naquele sentido, ó, é, aqui isso não é negociável, para se manter aqui é assim. E as pessoas vão ter que entender, né? Acho que quem é, frequenta o seu espaço, quanto aqui,
elas conhecem bem isso, né? Essa é Está sendo a... uma experiência positiva, vou te dizer, Que porque bom, que eu vi bom. várias pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida ali aparecendo, e eles, pô, sabe assim, tipo, sentiram na pele que assim, pô, tá, se a gente fizer direito, isso pode dar certo. Isso A pode dar. gente Que pode legal. voltar e, sabe, hoje eu realmente acredito que a vacina vai sair com breve, né? O ano que vem, né? A gente vai ter acesso à vacina, acho que no meio do ano que vem, provável. E tem diversos tratamentos que têm aparecido que são bastante eficientes. Então, né, as mutações do vírus são Sim, tem uma meia dúzia de mutação, mas ela não é drástica. Então, assim, o cenário não é, ele tá, a gente está começando a aprender sobre o negócio. Existe um monte né, contradições e tal, mas a gente está, o ser humano é inteligente, né, de sim. fato. Então a gente, da nossa parte, como leigo, né, porque assim, a gente não é infectologista, né, não é da área. Então, como leigo, a gente tem que seguir o que Tem os que especialistas confiar falam nessa... e fazer a parte que a gente pode fazer, que é, sabe, ser cauteloso ao máximo. Eu falo que assim, se o cara, se ele for lá, no 90 eles vão considerar que eu peguei um pacote de coronavírus e botei no borrifador ali e fiz assim, ó, em tudo. Porque aí E ele vai se foda-se. prevenir. É, porque sou eu no Boa. supermercado. Eu entro no Porra. supermercado, o cara chega e fala, ô, senhor, agora me chama de senhor, né? Me Ó, desce de um jeito assim, nossa. Tá higienizado o carrinho. Falei, pô, muito obrigado. Daí eu pego o meu álcool que eu carrego e ponho. Pô, o você tem cara que fala, aprender. sujeito desconfiar, tá certo, ué. Tá Não, certíssimo. eu tenho uma certa educação, assim, de, tipo, sair de perto, assim, e fazer dentro sem ser estúpido, né? Mas, assim, meu, né? Tipo, o que me custa fazer isso, sabe? Opa, Tipo, tá uma certo. borrifada de álcool e tal, e... Mas é isso, Igor. Putz, eu vou... sabe o que eu vou fazer? Queria fazer? Antes da gente conversar, eu fiquei batendo papo essa tarde com a Aline. A É, Aline, que é da educação física também. Vamos organizar um grupo de professores, educadores, para a gente fazer um bate-papo sobre isso, porque são é, muita gente alinhada com a mesma ideia, né? E seria muito legal legal. de conversar. E, Pode contar comigo. e eu queria primeiro, né, te agradecer por topar, assim, a gente tem ensaiado para conversar faz, puta, sei lá, meses, né? E Mas foi legal, muito legal, bom. né? Eu que agradeço mais uma vez esse convite e puxa, eu acho essa ferramenta, por exemplo, essa coisa muito legal desses bate-papos, dessas gravações. Às vezes a gente não assiste no mesmo tempo, mas você tem a oportunidade de linkar depois, dá para divulgar. Eu É, acho isso fantástico, né? E para mim é sempre um prazer, Paulo, porque, assim como eu falei lá no início, você eu considero uma pessoa muito especial, o seu jeito de viver, sua família, o jeito que você encara a profissão, o seu trabalho. Então, para mim é exemplo, né? Então, eu tento me inspirar em bons exemplos. Saiba que você é um deles para mim. bom, você também é um grande exemplo para mim, você sabe disso, né? Grande exemplo mesmo. Pô, demais, Igor. Valeu. Valeu. Bom, botar a criança para dormir, né? Ô, Já vamos sabe, eu lá, te dei vamos. a dica como é que é, né? Eu vou pegar ela hoje, já vou É, fazer hoje. pega pelo pescoço, empurra. A gente esquece tudo que falou agora, e, ó, Não, cascudo, cascudo, cascudo. pega uma vassoura. Falou, Igor. Beleza, Paulo. Abraço para você, meu. Valeu, Tchau, tchau. brigadão. Boa noite aí. Você também.